Eu sou Gabriel Nogueira e esse é o canal Sem Limites. Quando você bate, a porta abre. Quando você pede, você é atendido. Essa é uma frase de Jesus Cristo que explica um pouco do que eu trouxe em alguns vídeos passados sobre criar a nossa realidade. Hoje eu estou aqui com a Michelle, uma cientista do ser humano, e ela vai contar uma experiência incrível que ela teve na vida dela e mostrar o nosso poder na prática de fato. Poder da mente, né? Da imaginação. Obrigada, Gabi, pelo convite. Adorei. Vou gostar muito de fazer o vídeo com você. A Michelle é uma queridaça. A gente teve a honra de se cruzar e unificou muitos pensamentos e a forma de ver o mundo, que é o que eu quero trazer aqui mais para vocês. Conta aí pra gente como que foi, como que você estava nesse momento, dessa experiência que você teve, e vai explicando pra gente tudo que aconteceu. É muito doido, né? A gente tava falando sobre como às vezes coisas ruins acontecem na nossa vida e é muito inevitável que isso aconteça, né? A gente não consegue mudar as coisas do mundo e a atitude de outras pessoas. Com certeza. Mas como que a gente consegue enxergar diferentes formas, né? Ter diferentes formas de lidar com uma situação ruim muitas vezes. Então, na verdade, a história começa lá atrás. Sem dúvida. Eu tive um relacionamento bem longo, assim, de quase 12 anos. E o final desse relacionamento foi bem triste, assim, foi bem conturbado. Não foi nem um pouco legal a forma que acabou. Foi bem com muito sofrimento, assim, muita briga e tudo mais. E eu acho que viver alguns anos, porque isso durou um tempo até de fato se acabar, então viver alguns anos nesse ambiente crítico e muito ruim e de muita tristeza acabou fazendo com que eu tivesse consequências ruins na minha vida, né? Então... eu imagino que o seu corpo e a sua energia, ela deve ter ficado sobrecarregada desses estresses e dessa convivência, né? Exatamente isso. Então, por um momento eu achei que, tipo, ok, vai conseguir acabar rápido, a gente vai conseguir resolver tudo, mas aí foram tendo várias coisas no meio do caminho e que, de fato, me colocaram num momento de energia, assim, muito pesado e muito ruim. E eu comecei a me ver, assim, uma pessoa... não sei se triste, mas meio que de mal, assim, com a vida, sabe? Sim. De por que tudo aquilo estava acontecendo comigo, eu nunca tinha feito nada pra pessoa, por que tudo aquilo tinha acontecido e tudo mais. E aí, enfim, eu me separei, decidi sair do apartamento que eu morava antes, e eu fui para um apartamento que era muito menor do que o apartamento que eu morava anteriormente, com tudo que eu tinha, que era eu e o meu cachorro. E como que eram os seus hábitos? Logo que aconteceu isso e foi para esse apartamento, como que era a sua vida, o seu cotidiano? Era péssimo. Todos os meus hábitos eram muito ruins, assim. Alimentação péssima, eu não tinha nenhum tipo de válvula de escape, então eu comia a hora que dava, do jeito que dava, qualquer coisa que estava ali perto de mim, na minha frente e tudo mais. E fui saindo de todas as válvulas de escape que eu tinha mesmo, assim, de exercício físico, de cuidar da mente, de cuidar do corpo, absolutamente tudo. Eu tirei da minha vida e comecei a viver 24 horas aquela energia ruim, né? Pois é, chegou no fundo do poço. Praticamente no fundo do poço. Dizem que esse lugar no fundo do poço é difícil, mas é o melhor lugar que você pode estar para poder traçar uma linha de inflexão na sua vida. E foi exatamente isso, assim, isso que aconteceu foi um ponto de inflexão na minha vida gigantesco, e é engraçado que quando a gente tá no fundo do poço, não tem como ir mais para baixo. Exatamente. Só dá para subir, então, tipo, não tinha outra escolha. Então eu acho que eu vivi um tempo, um luto, tipo, de ficar com aquela energia de, meu Deus, por que tudo isso tá acontecendo? Mas, graças a Deus, eu na minha visão, muito rápido, porque talvez as pessoas que tivessem passado pelo que eu passei não tivesse dado essa virada tão rápido, ficaria por muito tempo nesse ambiente, né? E aí eu falei, tá, eu tenho duas opções.
Ou eu começo a mudar a minha vida, ou isso aqui vai me destruir. É muito incrível esse pensamento seu. Eu gravei um vídeo recentemente falando sobre isso. Eu não sei se ele vai ser postado antes desse ou depois. Mas o ser humano, ele se acomoda até mesmo com o sofrimento. Uhum. Então, se você permitir, você vai nutrir a sua dor, nutrir o que te faz mal. Eu vi uma fórmula na internet muito incrível que fala um pouco sobre isso, que é a dor vezes a resistência é igual o sofrimento. Uhum. Então, tipo, a dor ela vai te trazer um desconforto, mas isso vai te trazer sabedoria, aprendizados. Uhum. Mas se você fazer a equação vezes a resistência de não entender, não procurar o que o universo está tentando me mostrar, será que eu posso olhar para um lado melhor? Aí sim você sofre. É muito louco. E assim, esse tipo de sofrimento, a minha vida inteira sempre foi dessa forma. Quando eu tinha uma fase muito ruim, eu sempre pensava, calma, eu preciso aprender alguma coisa com isso, eu preciso entender o que está acontecendo e tudo mais. E aí, quando a gente acha que nada está tão ruim que não possa piorar, as coisas pioram. Porque aí não só tendo que viver com essa separação e tudo mais, nesse meio do caminho, essa tristeza profunda que eu estava sentindo fez com que eu desenvolvesse uma doença grave, uma doença de inflamação intestinal bem grave. E ao mesmo tempo que eu descobri essa doença, foi questão de dias assim, de diferença, eu descobri que o meu cachorro também estava doente e ele foi diagnosticado com uma das piores doenças que existem para a raça canina, que é a sinomose, que é uma doença praticamente fatal, assim, a chance de cura é menos de 10%. E se eu não me engano, essas duas doenças, elas são crônicas, né, de acordo com a medicina. As duas são doenças autoimunes, ou seja, não existe cura, supostamente não existe motivo para existir, né, não tem uma causa e não tem cura. Então são doenças, de fato, que a partir do momento que você conhece, você nunca consegue ser curada dela. Isso para uma medicina convencional, né? É que nesse meio tempo, graças a Deus, eu conheci uma medicina integrativa que entende isso completamente diferente, né? A medicina integrativa existe que todas as doenças existem uma causa e existe um tratamento de alguma forma. E aí foi o lugar que virou a chavinha na minha cabeça, que eu comecei a pensar, eu tô doente, meu cachorro tá doente, eu terminei meu casamento, eu não tenho mais casa, não tenho mais nada. E eu preciso mudar a realidade do que tá acontecendo comigo. Ou eu poderia ficar lá no meu estúdio, chorando todos os dias do lado do meu cachorro e pensando, tipo, nossa, ó céus, ó vida, por que tudo isso aconteceu comigo? Ou eu poderia transformar tudo isso num aprendizado e fazer com que as coisas mudassem. Legal. Bom, e o que você pensou quando você chegou com essas duas perspectivas na sua frente? Olha, foi assim, muito estranho pra mim, porque eu me vi com 31 anos de idade, eu andava com uma bolsa de remédio, porque nesse tempo, depois que eu descobri a minha doença, até de fato eu entender o que estava acontecendo, eu fui em vários médicos e cada médico me dava um remédio diferente, aí eu fui tomando vários remédios e tudo mais, então eu me vi com 31 anos, andando com uma bolsa de remédio gigantesca, tomando remédio todos os dias e vendo o meu cachorrinho daquele jeito, e eu tinha passado por muitos, mas assim, quando eu falo muitos, é mais do que 10, pelo menos, veterinários que falavam pra mim, olha, seu cachorro tem duas opções, ou ele vai ficar com uma sequela gigantesca neurológica, ou ele vai morrer, essas são as duas únicas opções que existem, não sei o quê. Então eu cheguei num momento que eu falei, eu não vou me conformar com isso, sabe? Tipo, não é possível que essa seja a minha realidade daqui pra frente, eu não quero isso pra minha vida. Legal. E aí, qual foi os passos que você deu pra chegar nos próximos momentos da história, que é incrível?
Na verdade, tudo foi andando assim muito junto um com o outro, né? Uhum. Então, primeiro eu comecei a olhar só pro Speed, só pro meu cachorro. Então, eu comecei a procurar tratamento, fui em vários veterinários, fiz um monte de exame que você puder imaginar, os exames mais complexos assim que existem, eu fiz e ninguém sabia direito o que ele tinha. E aí, quando recebeu o diagnóstico da sinomose, tipo, era isso, eu tinha que me conformar, porque, novamente, não tinha cura, não tinha tratamento, nem nada. E eu fiquei vivendo aquilo, e tipo, meu Deus, eu não posso perder agora o meu cachorro, eu já perdi tudo, como que eu vou perder agora, né, a única coisa que me restou dessa história inteira e tal. Só que uma pessoa virou pra mim e falou assim, você tá no avião, e o avião tá caindo. Uau. Só que você tá tentando salvar o seu cachorro antes de se salvar. Isso não pode acontecer, né? Uau. Se a máscara vai cair do teto, você precisa se salvar primeiro. Essa pessoa falou pra mim que eu precisava me curar antes de curar ele. E aí eu falei, tá, então realmente eu preciso de uma cura, eu vou atrás dessa informação. E aí essa mesma pessoa falou, olha, eu conheço um médico que ele tem uma medicina integrativa, que é completamente diferente da medicina convencional, e eu acho de verdade que ele pode te ajudar com isso. E aí eu fui nessa consulta, conversei com o médico e assim, em pouco tempo ele entendeu o meu diagnóstico, entendeu tudo o que estava acontecendo na minha vida. A primeira coisa que ele me perguntou foi, você tá passando por alguma coisa emocional? Uau! Tem alguma coisa emocional envolvida nos últimos tempos e não sei o quê? E eu acho que na hora eu nem falei pra ele. É importante lembrar que a medicina normal, tradicional, ela olha pro seu problema e tenta tratar o efeito e não a causa. E, infelizmente, para alguns casos precisa sim tratar os efeitos, mas existe um outro olhar sobre a vida, que é tratar o que vai transformar a sua realidade, que sim. Foi esse médico que ela encontrou. A medicina de hoje, ela trata uma doença, né? Ela não deixa você ser saudável para não ficar doente. Perfeito. É exatamente isso. Então, esse médico me falou tudo o que estava acontecendo comigo, e aí ele me falou que a doença que eu tinha era uma doença que chama doença de Crohn. Qualquer pessoa pode jogar na internet e entender a gravidade da situação. Tipo, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, as pessoas que tinham essa doença, elas tiravam parte do intestino, elas usavam bolsa de colostomia, tipo, eram tratamentos assim de imunossupressor pro resto da vida, eram tratamentos muito invasivos. Ia ficar refém pro resto da vida. E aí esse médico me falou, olha, você tem isso, mas calma, não é muito grave, não é não sei o quê. Eu falei, gente, esse médico tá ficando louco, porque eu pesquisei um monte de coisa e tipo, é muito grave, né? E ok. E aí eu fui com essa informação pra casa, vivi aquele luto de novo, né, de meu Deus, que medo, o que tá acontecendo comigo, e comecei a pesquisar na internet, pesquisar isso, pesquisar aquilo. E uma coisa que me deixou assim muito intrigada que ele me falou foi, para medicina integrativa, a doença, mesmo uma doença autoimune, ela tem uma causa e ela tem uma cura. A causa de uma doença autoimune para eles é uma junção, um combo de estresse com má alimentação, com um estilo de vida ruim. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, tá, então se eu consigo mudar a minha vida, de tirar o estresse da minha vida, tirar essas energias negativas que eu tô passando, pra eu me curar, eu quero, não quero, tipo, passar por 15, 30, tipo, pessoas que passaram por mais de 20 cirurgias pra conseguir, né, tipo, ter uma vida, entre aspas, normal. Eu falei, então tá bom, então é isso que eu vou fazer. Com certeza. Aí eu comecei a, tipo, ir atrás de todas as possibilidades para eu conseguir me curar de uma forma natural. Então eu comecei a fazer yoga, eu comecei a meditar, eu comecei a cuidar dos pensamentos da minha cabeça. Perfeito. Né? Comecei a tentar sair daquele tempo que eu tava... Aquele padrão mental que te prejudicou. Exatamente. A gente cria dentro da gente um universo, cada ser humano é um universo. Então, entender isso que você entendeu, eu acho que é a grande chave, assim, de mudar os meus pensamentos, e a partir dos meus pensamentos, os meus sentimentos, e a partir dos meus sentimentos, as minhas ações. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu falei foi, você não perdoar outra pessoa
só faz mal pra você mesmo. Uau, porque você que vai perfeito, ficar com aquela sensação de toda vez que você lembra da pessoa, você fica com raiva e você... Tipo, a raiva é um dos piores sentimentos que tem na vida, né? Leva os hormônios cortisol, tudo, absolutamente tudo. Ruins pra todo lado do corpo, sim. né? Então eu falei, bom, então primeiro eu preciso começar com perdão. Eu preciso perdoar quem me feriu. Muito profundo isso. É muito, porque... Você imagina que você passou por um processo tão difícil, é difícil você olhar pra pessoa e falar assim, não, sim, eu perdoo por tudo que você fez comigo, enfim. E eu sabia que eu precisava, e nem perdoar a pessoa, tipo, dentro de mim perdoá-lo, entendeu? Falar, bom, essa história acabou, isso aconteceu, essa energia não é mais minha, eu preciso mudar isso que tá acontecendo e eu vou começar dessa forma. E aí, isso foi uma coisa, então o perdão foi muito importante, ir atrás de um autoconhecimento, tipo, me conhecer, saber o que estava acontecendo comigo, encarar a realidade, né, tipo, acho que é diferente de você fingir que aquilo não tá acontecendo, né, não vamos ser irrealistas, exatamente, né, tipo, aquilo estava acontecendo, mas o que eu podia fazer com aquilo? Nessa época também eu comecei a estudar muito estoicismo, que é... uma vertente filosófica que ensina exatamente o que a gente falou no começo do vídeo, que é o que as coisas ruins vão acontecer na sua vida e na vida de qualquer pessoa, mas como você vai lidar com essas coisas, como que isso, você vai encarar tudo isso. Então comecei a ler e assistir vídeos sobre estoicismo e tudo mais. E aí, depois de pouquíssimos meses, eu comecei a, de fato, sentir fisicamente a minha melhora. Porque no início do tratamento, os meus sintomas eram muito agressivos, tipo, de passar mal absolutamente todos os dias, não conseguir comer, e eu não conseguia que nada parasse no meu estômago. Pois é. E aí isso me deixava fraca, porque eu não absorvia os nutrientes da comida, não então... se tratava, seu corpo não fazia o processo que precisava. Era um ciclo. Cadeia. Era um ciclo, exatamente. Tipo, às vezes eu me via no trabalho, eu tinha que levantar a mão, tipo, pra atender o telefone, e eu sentia minha mão fraca. Uau. Então era muito, muito tenso mesmo, assim. E depois de pouco tempo, os sintomas começaram a mudar, completamente diminuir. Cada vez que eu via diminuindo, eu me sentia mais feliz. E aí, em paralelo, eu continuava fazendo tratamento com o meu cachorro, só que a última veterinária que eu encontrei... Tratamento tradicional. Tradicional, ela estava fazendo um tratamento com imunossupressor, com corticoide. Certo. E era aquilo, tipo, eu tava dando há meses já corticoide pra ele. E aí, quando eu comecei a pesquisar minha doença, eu falei, tá, então, eu tenho uma doença autoimune, meu cachorro também tem uma doença autoimune. Se a minha doença tem a ver também com meus pensamentos e com estresse e com energia negativa e tudo mais, eu vou tentar fazer a mesma coisa com ele. E aí, obviamente, a veterinária achou que eu era louca. Sempre vão achar, gente, louco. Quem pensa fora da casa. Quando eu comecei a falar pra ela, tipo, eu quero parar com o medicamento, eu quero parar com o imunossupressor. E ela, você vai matar seu cachorro e tudo mais. E olha, tipo, como que as coisas vão acontecer. Ele não pode parar, porque aí ele vai ter um dano cerebral muito grande e não vai dar pra voltar atrás. Puta, é verdade. Não vai dar pra voltar atrás. E ele já tava tendo sequelas neurológicas bem graves, assim. Ele não tava mais conseguindo andar. Uau. Ele não conseguia mais comer direito. Pra ele comer, eu tinha que ficar segurando ele, porque senão ele caía. Ele já ficava andando, cambaleando em casa. Então, tipo, neurologicamente falando, ele já tava muito, né, tomado por aquilo. E aí eu falei, é isso, tipo... Tá, eu tenho 10% de chance dele viver. Ele já tá ruim. Ele já tá ruim. O máximo que vai acontecer é o que os médicos já estão falando pra mim que vai acontecer, ele morrer. Então, obviamente eu não queria que isso acontecesse, porque ele é a paixão da minha vida, então eu vou mudar essa realidade também. E aí, como eu ainda estava mal nessa época, eu decidi tirar ele de perto de mim. Eu pedi pra minha mãe cuidar dele e eu falei, mãe, eu preciso de você nesse momento porque eu não estou bem e eu acho que eu estou passando isso pra ele e eu quero que você cuide, brinque com ele e tudo mais. A gente começou progressivamente a fazer o desmame dos remédios e aí com acompanhamento médico, né? Eu falei pra ela que essa era a minha decisão e que era isso que eu queria fazer e ela entrou comigo.
acreditou no que eu tava falando. E ele foi pra minha mãe. E aí, em paralelo, eu comecei a me tratar sozinha também no apartamento. Legal. Então, eu comecei a fazer os acompanhamentos, ele começou a tirar o corticoide aos poucos. E isso, Gabi, que eu falo, tipo, foi quase um ano. Aham. Nós estamos indo praticamente para um ano do meu tratamento e alguns meses antes do tratamento dele. Sim. E aí a gente começou a tirar o corticoide aos poucos e ele não tinha mais as crises convulsivas. E aí a gente tirava mais um pouco e não tinha mais as crises convulsivas. Incrível. E aí a médica falava, não, ó, pra manter 3 dias de corticoide. Aí eu falava, minha mãe, não precisa, pode tirar que vai dar certo, eu tenho certeza. E aí as coisas foram andando até chegar no dia de hoje, assim, a última consulta que eu tive dele com a médica, eu falei pra ela, a gente vai tirar o remédio completamente, eu tenho certeza que ele vai se curar. Perfeito. Porque se a doença autoimune é emocional, hoje ele já não tá mais vivendo essa energia, tipo, hoje ele já tá muito bem. E foi o que a gente fez, deve fazer uns 3 meses, pelo menos, que ele não tá tomando nenhum medicamento. Nada. E tá ativo, corre, brinca. Ele é outro cachorro. Se alimenta. Tipo, tudo. Que Ele incrível. voltou a andar, ele voltou a comer sozinho, ele não teve mais nenhuma crise convulsiva. Tipo, ele tá exatamente igual ao que ele tava antes do tratamento. Tipo, absolutamente nada. Nada. E contar um pouco mais como que tá a sua rotina hoje, o que você come, como você vive hoje. Eu, tipo, sou uma pessoa completamente diferente. Eu fico brincando que se a pessoa me conhecia há um ano e meio atrás, hoje ela não me conhece mais. Incrível. Esse é um bom indicativo que você é um buscador do conhecimento. Exatamente. E a gente tá sempre em transformação, como a natureza, né? A natureza tá sempre se transformando. Uhum. E o ser humano também é parte da natureza. É exatamente então isso. é um Então, eu obviamente ouvi muito o que esse médico tinha pra me dizer, e ele falou, olha, a sua comida e o seu estresse tá fazendo isso com você, então eu busquei aquelas alternativas que eu te falei, de meditação, de autoconhecimento, de começar mesmo a ver vídeo na internet mesmo, tipo, buscar Com certeza. conhecimento, estudar várias coisas. Veja um vídeo na internet. Exatamente. E mudar completamente a minha alimentação. Tipo, completamente, assim, hoje eu não consumo praticamente nada de bebida alcoólica, eu não consumo refrigerante, eu praticamente zerei açúcar da minha vida, eu não consumo glúten, eu não consumo lactose, tipo, eu mudei, eu consumo comida de verdade, absolutamente tudo que eu como é comida de verdade. Incrível. E é muito engraçado, porque isso não mudou só a minha doença. Tipo, isso não tratou só a minha doença, mas várias outras coisas que eu não tinha ideia de por que aquilo acontecia comigo, começou a melhorar nesse caminho. Então, eu tenho um histórico de crise de pânico, porque há muitos anos atrás eu sofri uma tentativa de sequestro e depois desse episódio eu desenvolvi alguns medos, assim, principalmente relacionados a isso. E teve uma época que eu não tava conseguindo sair de casa, sabe? Sim, tipo, com muito medo das coisas e tudo mais. E a minha alimentação melhorou isso. Tipo, incrível, né? Dizem que o nosso intestino, o nosso estômago é praticamente o nosso segundo cérebro, se não fosse o primeiro, né? Com certeza. Porque todos os hormônios de felicidade, serotonina e tudo mais, que dopamina que é produzido no seu corpo, eles começam a produção no seu intestino. Perfeito. Então, a minha alimentação melhorou isso. Caraca. Melhorou disposição, melhorou queda de cabelo, melhorou a unha, tipo, melhorou absolutamente tudo. Vocês estão vendo, né, gente? Melhorou tudo, melhorou absolutamente tudo. E é isso, então foram os 2 pilares da minha vida que eu mudei completamente, a minha alimentação e a forma que eu estava enxergando aquela situação. Hoje, eu sou completamente grata ao que aconteceu no meu antigo relacionamento. Muito, porque assim, se não fosse aquilo, provavelmente eu viveria aquele mesmo padrão de vida pro resto da minha vida. Que não seria tão grande. Exatamente, provavelmente não, né? Mas com certeza eu não teria mudado esse padrão de pensamento e de nada. Então, hoje eu consigo agradecer a Deus e ficar muito feliz com tudo que aconteceu comigo, porque eu falo, isso não teria mudado se isso aqui não tivesse acontecido, e se eu não tivesse sofrido tanto, isso não teria acontecido. Perfeito. Em PNL, dizem que você só consegue criar uma nova programação na sua cabeça de 2 modos, né? Ou pela repetição,
daquilo, ou por um trauma muito grande, ou alguma coisa relacionada ao emocional muito grande, e aí você consegue reprogramar o seu cérebro. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Perfeito. Eu consegui reprogramar absolutamente tudo que eu pensava sobre saúde por causa de um trauma muito grande que aconteceu. E eu precisava disso para ficar bem e para me transformar numa pessoa melhor. Então, é isso. Eu acredito numa verdade minha, assim, muito forte, que é que não existe nada que aconteça na nossa vida de ruim. Se a energia suprema do universo, Deus, a luz, que é a fonte criadora, permitiu que acontecesse algo na sua vida, é porque é para te mostrar algo, é para te ensinar algo. Exatamente. E se você não olhar o lado, se você não buscar o entendimento diante daquilo que te acontece, isso vai se repetir na sua vida até com que você aprenda. Exatamente. Então, gratidão, Michele, por passar a sua experiência. Obrigada. A única coisa que eu queria deixar de tudo isso que eu vivi é que, assim, em nenhum momento eu nunca duvidei de Deus, nem do que estava acontecendo na minha vida. Eu sempre sabia que Deus estava querendo me ensinar alguma coisa. As minhas únicas perguntas para ele e para o universo era, o que eu preciso aprender? O que eu preciso entender de tudo isso que está acontecendo? Então, você ter uma fé inabalável, entender que mesmo as coisas ruins que acontecem na sua vida são para coisas boas acontecerem, eu acho que é muito importante. Com certeza, esse é o seu posicionamento, fez toda a diferença. Infelizmente, algumas pessoas na nossa sociedade, elas ainda não entenderam que elas têm a chave da sua vida para transformar o que elas quiserem. É importante orar, é importante pedir, mas sem a ação nada acontece. Exatamente. Então, galera, curte aí o vídeo, manda para as pessoas e vamos multiplicar esses conhecimentos e essa forma de ver a vida, porque ela transforma de verdade. Sim.